entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindo ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Bem-vindos ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. E agora a gente chega ao 16º podcast. Isso é muito bom, trazendo sempre conteúdos que nos ensinam, que temos muito ainda a aprender, para escutar, para evoluir com os ensinamentos. Bom, nosso assunto de hoje é um assunto muito forte, é um assunto que precisa ser escutado, olhado, ser visto e o tempo todo vivido por todos nós. E eu vou contar primeiro uma historinha e chamo para vocês a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Stonewall e Marsha P. Johnson foram termos muito vistos nos últimos dias. Em 28 de junho de 1969, uma batida policial no bar Stonewall Inn, em Nova York, acabou culminando no levante que foi imortalizado como o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que é o nosso assunto de hoje. E teve a travesti e ativista Marsha P. Johnson como uma das personalidades eminentes nessa luta. O movimento ganhou força ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que tem índices alarmantes de violência contra a comunidade LGBTQIA+. Mas em nosso território, quais são as datas, nomes e locais que simbolizam o movimento pelos direitos dessas pessoas? Uma busca rápida na internet traz poucos resultados sobre isso, o que reforça a necessidade de conhecermos melhor o nosso passado para fortalecer essa luta no presente e para o futuro, inclusive, né? Para ajudar a contar um pouco sobre a história do movimento LGBTQIA+, no Ceará, convidamos a jornalista e travesti Dediane Souza, titulada Coordenadoria Especial pela Diversidade Sexual de Fortaleza. Dediane é também diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, ativista das pautas de direitos humanos e filiada à rede Trans Brasil. Bem-vinda, Dediane. Muito obrigada, primeiro, pela sua colaboração, em compartilhar esse conteúdo que é fundamental em todos os nossos dias de vida, né? Queremos muito aprender com você, te escutar, para que nós possamos realmente evoluir com seus ensinamentos. Seja bem-vinda. Olá, Márcia. Obrigada pelo convite, né? Eu acho que é muito bacana a gente poder socializar uma história tão recente, né? Que é a história do movimento LGBTQIA+, aqui no Brasil, né? E aí eu acredito que as primeiras atos políticos para a gente resgatar desse movimento são as comunicações alternativas que foram construídas no Brasil no final dos anos 70, no início dos anos 80. A exemplo do Lampião da Esquina, né? Um jornal que reunia um conjunto de estratégias de combate à discriminação, né, contra a população naquela época homossexual. E aí vem também o surgimento dos primeiros grupos no Brasil, né, dos primeiros grupos organizações de defesa dos direitos humanos daquela população, né, a exemplo do Grupo Somos, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, daí do Grupo Somos, a gente vai ter, nos anos 80, o surgimento de várias organizações no Brasil. A exemplo do Grupo Gay da Bahia, né, que vai ser fundado em Salvador
pelo antropólogo Luiz Motti. Aqui no Ceará, no final dos anos 80, vai surgir o Grupo de Resistência Asa Branca, o GRAB, que é a segunda organização do Brasil mais antiga em funcionamento. A gente vai ter também o surgimento de outras organizações pelo Brasil, como no Rio de Janeiro, o Grupo Arco-Íris, né? Aí depois também, na resposta da epidemia de AIDS, né, que também vai surgir nesse período, né, em especial em 85, que a gente vai ter os primeiros casos de AIDS no Brasil, esse movimento ele vai se organizar nas primeiras respostas, né, a essa epidemia que estava, né, matando muitas pessoas, né, inclusive muitas pessoas LGBT daquele período. Então é importante dizer que o movimento ele vai surgindo, né, na disputa por direitos iguais, no debate dos direitos sexuais, e também ele vai ter que responder aí, né, por uma grande epidemia, que é a epidemia da SIDA, né, a epidemia de AIDS, que vai surgir, que também vai afetar fortemente a comunidade daquele período. E aí a gente vai ter, né, nesse período todo, um grande debate pelo mundo, que foi o primeiro debate que unificou o mundo, né, sobre direitos humanos da população LGBTQIA+, que foi a despatologização da homossexualidade nos anos 90. Né? Essa foi uma das grandes pautas do movimento no mundo, né, que era retirar do Código Internacional de Doenças, né, da OMS, o homossexualismo, porque na época chamava homossexualismo, né, que dava uma ideia de transtorno, um transtorno sexual. E passa, né, a Organização Mundial de Saúde, nos anos 90, passa a reconhecer a homossexualidade, a bissexualidade, assim como reconhecia a heterossexualidade. Esse é um primeiro marco na história do movimento LGBTQIA+, no mundo. Claro, nos próprios anos 90, né, aqui no Brasil, em especial em 95, vai ter um grande debate em 95, no Brasil, que é o reconhecimento da união homoafetiva, né, um projeto de lei, né, apresentado pela Marta Suplicy à época, né, que pensava, né, a equiparação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, no ano de 95. Né? Então, a partir de 95, essa pauta vai se fortalecer nos anos 90, né, que é a união civil, direitos iguais, nem mais nem menos. Vai surgir também, nos anos 90, as paradas pelo Brasil, né? As paradas pela diversidade, as paradas do orgulho, né? Ela vai surgir também no Brasil nesse período, nos anos 90. Então, os anos 90 ele vai ser marcado, né, por essas pautas e por esse movimento que estava surgindo, né? Mas você acha que, por exemplo, todo esse desconhecimento por essa história do movimento, né, já indica como essa luta é silenciada pela sociedade? É isso mesmo, Lidiane? Que falta o conhecimento dessa história? É importante, né, a gente compreender que os debates que tangem os direitos sexuais, né, que tange a liberdade e a expressão das pessoas, né, no que tange a LGBTfobia, né, ele tem que ser um debate público de toda a sociedade, né? É importante dizer isso, que uma sociedade saudável, uma sociedade democrata, né, ela precisa reconhecer os direitos, aí abro aspas, das minorias e fecho aspas, né? Precisa reconhecer sim os direitos dessas comunidades, porque são comunidades que historicamente reivindicam o direito de igualdade na nossa sociedade. Eu acredito que o Brasil, né, em todo o seu contexto histórico, social, né, ele tem a LGBTfobia estrutural, assim como o racismo, assim como o machismo. A gente se encontra numa sociedade que tem os maiores números de assassinato contra as mulheres, o maior número de feminicídio, né? E que quando o debate do feminicídio veio à tona como debate público, né, existiu um conjunto de sujeitos, um conjunto de organizações contrárias ao reconhecimento de um crime que tem por sua característica fundamental a misoginia, né, a diminuição da mulher. Né? Assim como também a gente vai ter uma lei datada de 88, que tem minha idade, né, que é a lei de combate ao racismo. Né? E aí a lei de combate ao racismo ainda hoje faz necessário no nosso país, porque a gente vê todos os dias o assassinato de massa da juventude negra, a gente vê o encarceramento de massa das pessoas negras,
né? E assim também vai ser com as pautas LGBT. O que o movimento LGBT vai avançar no Brasil, né? Ele vai avançar através de estratégias junto com a Suprema Corte Brasileira, né? Por exemplo, a gente só vai ter 2 leis no Brasil aprovadas pelo Congresso Nacional que vai citar o direito à diversidade sexual, né? Que é a Lei Maria da Penha, que vai reconhecer as mulheres, as uniões homoafetivas de mulheres, né? E o Estatuto da Juventude, que vai falar do direito à diversidade. Fora isso, a gente não tem mais nada no campo do legislativo brasileiro. O que a gente vai ter a nível nacional, né, é o próprio em 2011, quando a Suprema Corte, né, vai reconhecer as uniões homoafetivas, e em 2013 o Conselho Nacional de Justiça vai regulamentar, né, vai equiparar essa união ao casamento civil, e a gente vai ter outros ganhos, né, que foi, por exemplo, o reconhecimento das identidades trans no Brasil, onde as pessoas trans, elas têm o direito de retificar o seu registro de nascimento, o seu nome e o seu gênero direto no cartório, sem a necessidade de um laudo médico, de um parecer médico, e sem a necessidade de um ingresso à justiça. E a gente vai ter, em 2019, né, o reconhecimento da LGBTfobia como crime de racismo. Então, a gente vai ter, né, esse movimento que é novo no Brasil, né, mas que é um movimento que vai ganhar uma grande dimensão quando ele começa a mobilizar as massas através das paradas. Por exemplo, o Brasil vai ter a maior parada do mundo, que é a Parada de São Paulo, né? A gente aqui no Ceará vai ter a gente vai ter a terceira maior parada, né, do país, né? Mas a gente também vai estar no ranking dos países que mais assassina a população LGBT, e a gente vai estar em primeiro lugar no mundo, no país que mais assassina pessoas trans. Mas a gente também está em primeiro lugar no mundo do país que mais consome pornografia, né, de travestis e transexuais, né? Então existe uma contradição aí, né, que a gente precisa discutir, né? O que tem aí de complicado? Eu acredito que é não reconhecimento do outro, a falta da empatia, é de dizer que é privilégio, né? Então a gente precisa debater para que a gente possa construir uma disputa de imaginário de sociedade, né? Uma sociedade só vai poder ser democrática se a gente reconhecer o direito dessas pessoas, né? A gente só vai ter igualdade se a gente reconhecer essas pessoas. É por isso que isso faz tão necessário. É verdade. E tem como a gente mensurar, Dediane, uma data assim que marca o início do movimento aqui no Ceará? Existe essa data, assim como existia o 28 de junho, né, em 69, que foi uma data assim, né, mundial, mas aqui no Ceará a gente tem essa data, e quais foram as personalidades que se destacaram também nessa luta? Aqui no Ceará. A gente vai ter no Ceará o surgimento do Grupo de Resistência Asa Branca, do GRAB, né, no ano de 89. O GRAB é fundado em 89, né, aqui no estado do Ceará, e tinha personalidades históricas, né, que faziam essa disputa dos direitos dos homossexuais, que era assim que era chamado naquele período, como Alan Gomes, que é uma grande figura, né, que era um militar, né, que estava ditando primeiramente, né, pelos direitos humanos das pessoas homossexuais naquele período, e também fazendo uma disputa que era o acesso aos antirretrovirais naquele período, né? Então, existia essas duas pautas naquele momento. Então, a gente vai ter Alan Gomes como uma figura importante. Depois a gente vai ter outras figuras que são importantíssimas até hoje, né, para esse debate, como, por exemplo, Janaína Dutra, né, que vai ser uma retirante que vai vir de Canidé para o Ceará e acaba também indo para a estrutura do GRAB, sendo uma grande ativista no Brasil, né? Janaína Dutra, que foi a primeira advogada, né, travesti aqui do Ceará. A gente vai ter também figuras importantes, né, como a própria Tina Rodrigues, né, que é uma figura que vem de Brasília. Faleceu semana passada, não é isso? A Tina Rodrigues faleceu semana passada, não foi? Em decorrência do Covid? Sim, Tina é outra figura. Orlaneudo Lima também. Quem não já viu Orlaneudo Lima na televisão, né, como uma figura histórica dos direitos da população LGBTQIA+, hoje, né? A gente vai ter essas figuras. E uma data importante desse movimento é a data de fundação do GRAB. A gente sempre diz que é uma data importante, né, por tratar de uma das organizações mais antigas no Brasil, né, que é o dia 17 de maio, né, 17 de março, né?
que é quando vai surgir o GRAB, 17 de março. Sobre as datas, nós do movimento LGBT, nós gestores, a gente vai muito acompanhar as datas nacionais como dias de luta, né? A gente vai ter o dia de 17 de maio, né, que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, que é o que marca o dia, né, que a Organização Mundial de Saúde vai retirar o homossexualismo, né, lá do rol de transtorno de identidade, né, e vai passar a chamar a homossexualidade. Então, é o dia de luta. A gente vai ter, né, o 29 de janeiro, né, que é um dia importantíssimo pelo movimento de travestis e transexuais, porque vai ser um momento onde a primeira campanha, né, a nível nacional, que vai puxar sobre o direito de travestis, né, é nessa data que o Ministério da Saúde, né, vai chamar uma campanha chamada Travesti Respeito, em 2004, né? Então, 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transsexuais. O 29 de agosto, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. E a gente vai ter aí o próprio 28 de junho, né, que é onde acontece as paradas pelo mundo, inclusive a parada do Ceará, que aconteceria, né, esse ano, por exemplo, no próprio dia 28 de junho, porque a parada do Ceará, historicamente, né, em todas as suas edições, tem a cultura de ser no último domingo do mês de junho, né, celebrando aí a culminância do mês do orgulho. E deixa eu te perguntar, a gente tocou no nome da Tina Rodrigues, né, que infelizmente veio a falecer em decorrência de complicações da Covid, né, semana passada. Qual é o legado que você avalia que a Tina deixou, Dediane? Eu acredito que a Tina foi uma das maiores lideranças, né, a maior liderança, eu diria, hoje, do movimento de travestis e transexuais. Primeiro, pelo processo de desconstruir a marginalidade das travestis e transexuais, né? Eu acho que é o primeiro momento, que é o momento do reconhecimento dessas pessoas como cidadãs, né? Então, desde o início dos anos 2000, se puxa-se uma grande campanha pelo direito do nome social, né, pelo Brasil. E aqui no Ceará, a gente vai ter, né, um conjunto de legislações de garantia desse nome social, como legislação municipal e estadual. E Tina foi uma das prepulsoras desse debate do direito a esse nome social, que em muitos períodos, né, na nossa história muito recente, esse nome social era nome de guerra, nome artístico, né? As travestis era vista apenas como uma performance, não como identidade, né? E Tina deixou isso muito fixo, né? Que na verdade ser travesti é uma identidade, não é uma performance, né? Também existe a performance, mas não é só a performance. Então, Tina deixa esse legado, né? Que é o direito do nome social de travestis e transexuais ser uma realidade hoje no Ceará, né? E isso é muito importante. Hoje a gente tem um paliativo, a gente tem uma possibilidade, né, de não necessitar desse nome social, mas ainda existe uma desigualdade onde as pessoas não têm acesso aos direitos, né? E eu acredito que é esse o passo que Tina deixa para a gente, o próximo passo. Quais as estratégias, né, de garantia da cidadania plena da população trans cearense? Né? Eu acho que essa pergunta que a gente tem que responder, e aí eu tenho que responder como gestora municipal, eu tenho que responder enquanto ativista, né? Eu tenho que responder enquanto sujeito travesti, enquanto travesti negra, né? Também retirante do sertão, né? Que é pensar, né? Que a luta tem que ser coletivizada, e a luta das travestis e transexuais faz-se necessária e urgente. Dentro da sigla, né, é a população que mais sofre discriminação e violência, porque não precisa de bandeira, né? O nosso corpo, ele já é um dos maiores fatores de violência, como a gente se apresenta, e os ambientes comunitários são os espaços onde a gente mais sofre violência. Dediane, a tua própria história pessoal também carrega marcos importantes do movimento no Ceará. Você pode nos contar um pouco? Pronto, eu venho, né, de Santana do Acaraú, que é uma cidade da região norte do Ceará, né? Eu
sou de uma família, né, pobre de Jó, né, que veio para Fortaleza em algum período em busca de algumas possibilidades, ou mesmo em busca da sobrevivência, né, e aí eu me reconheço nos movimentos, eu sempre tive essa coisa de estar envolvida com algo que seja comunitário, né, eu sempre digo que a minha vida é comunitária, né, e aí eu também vou passar por esse processo todo de afirmação de identidade dentro do GRAB, né? Eu cheguei no GRAB, eu tinha 16 anos, né? E logo depois eu me tornei diretora do GRAB, que é o Grupo de Resistência Asa Branca. Lá eu coordenei várias experiências, inclusive coordenei mais de 10 paradas pela diversidade sexual do Ceará, nesse período que eu estive no GRAB. Fui cursar o curso de comunicação social, né? Muito por conta dessa necessidade, né, de se afirmar também enquanto profissional. Eu acredito que o maior desafio nosso, enquanto travestis e transexuais, é a baixa escolaridade, né? A gente vai ter muito presente isso. Eu acredito que por conta da expulsão do convívio familiar. E aí eu vou ter experiências muito bacanas no decorrer da minha vida, né? Eu tive experiência, por exemplo, de construir o maior centro da América Latina, né? Que foi o Centro de Combate à LGBTfobia da cidade de São Paulo, Centro de Cidadania LGBT Arouche, né? Que a gente entregou na gestão do Haddad. Eu tive a oportunidade de estar à frente dessa iniciativa, do programa Transcidadania também, que é um dos maiores programas da América Latina e Caribe de resgate à cidadania de pessoas travestis e transexuais. Também fui a primeira travesti nomeada na cidade de São Paulo pelo nome social, né? E também, né, dentro dessa coisa de marca, eu acho muito pretensão dizer que sou a primeira, né? Mas uma das poucas travestis no Brasil, né, a ter um ensino superior e estar no ativismo de classe, no sindicato, na luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? E também de me reconhecer também enquanto uma liderança desse movimento, né, que presenciei, né, é importante dizer isso, que presenciei todos os marcos do movimento LGBT nesse último período, né, desde 2011, do reconhecimento das uniões homoafetivas, né, depois no processo do próprio Conselho Nacional de Justiça, equiparando, né, a união homoafetiva ao casamento civil, a própria retificação de prenome e gênero de travestis e transexuais, é onde eu consigo também retificar meu prenome e meu gênero, né, e também mobilizar as companheiras travestis e transexuais para ter acesso a esse direito, né, como também a própria criminalização da LGBTfobia, quando eu estou num espaço de gestão pensando estratégias de promoção, né, e de proteção às pessoas LGBT na cidade de Fortaleza. Então, eu acredito que a minha história ela vai caminhando também junto com esse marco político, esse marco legal que a gente vai construindo, né, com as pautas do movimento LGBT. Então, eu presenciei esses momentos e que eu acredito que foi um grande privilégio que outras figuras históricas, como Janaína Dutra, como Alan Gomes, não presenciaram essas lutas, né? E como Tina também não vai poder presenciar as próximas lutas, as lutas futuras e as conquistas futuras. Eu acho que é isso que é importante, é isso que eu tenho de bacana para contar. Nossa, Dejanne, Ave Maria, bacana, é riquíssimo, né? E a sociedade inteira, né, tem muito a agradecer, e tanto a toda a comunidade, inclusive LGBTQIA+, do Ceará. Eu imagino, sabe, o orgulho realmente que tem de uma trajetória dessa, porque assim, você elencar, dizer um pouco da tua história, mas a gente sabe que por trás disso é muita luta e é muita dor, inclusive, né? Então é por isso que a gente está hoje aqui nesse podcast, e quero estar assim, deixo cada vez mais meus canais à disposição de vocês para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária, né? Mais humana para a gente como cearense, para o Brasil, para o mundo, viu? Tenho muito orgulho da sua história. E aí outro ponto que a nossa equipe levantou, Dejanne, que é que parte dessa história LGBT que a gente conhece está muito associada ao cenário artístico, que é o espaço que muitas dessas pessoas encontravam para poder expressar quem realmente eram.
Mas essa associação com a arte pode ter em algum ponto estereotipado a comunidade? Por exemplo, você falou, olha, eu fui uma das primeiras a ter, né, o nível superior, porque muitos querem também, lógico, ter o reconhecimento, sabe, como advogado, como, né, como médico, como... Então, assim, você acha que essa vertente da arte pode ter estereotipado a comunidade? Eu acredito que não, Márcia. Inclusive, eu escrevi um artigo semana passada, né, muito bacana no Mídia Bishop, né, que é um canal de comunicação que se coloca aí, né, para a construção de comunicação focada para a população LGBT, que é muito bacana. Nesse exato momento, a gente necessita voltar aos nossos guetos, né? A gente precisa voltar aos nossos guetos com uma estratégia de fortalecimento de identidade, né? Como a gente foi nos anos 80, né? Como a gente construiu estratégias nos anos 80 de visibilidade, né? A gente necessita também construir nesse exato momento. É importante dizer que a arte, sempre alencada o combate à discriminação, ela sempre deu certo, né? Sempre deu certo. Eu acredito que a arte, ela é um mecanismo de transformação social, né? Sim. A arte, né, as drag queens foram importantíssimas e são importantíssimas para o movimento LGBT no Brasil, né? Os artistas como Lena Oxa, né, que é uma figura emblematiquíssima do nosso movimento, né? Lena Oxa é uma figura importantíssima para a gente, né? Assim como o palco da Divine foi importantíssimo para a gente, né? Por quê? Porque a arte, ela vai desburocratizar o acesso à informação. A arte, ela vai linkar, né, todo esse resgate histórico que eu lhe contei, né, para as pessoas que não tiveram acesso a esses momentos e que não têm a compreensão de quanto isso é importante. Então, só a arte pode dialogar com as massas. Então, é por isso que a arte, ela é importantíssima, né, como as drag queens são importantíssimas, como os gogo boys são importantes, né? Como as artistas trans são importantes, né? Então, é dessa perspectiva, né? É o close, é o afeto. Então, isso dá uma dimensão política e cultural para o nosso movimento, assim como a parada também, né, é um ato político, ela também é uma grande festa ao céu aberto, porque esse é o nosso jeito de fazer movimento, é alegre, né? Mesmo que a gente sofra as discriminações cotidianas, as violências, as mazelas carreguem nosso povo, né? Mas mesmo assim a gente vai ter a irreverência, a gente vai ter essa característica que é nosso, né? Que é do deboche, né? É disso que a gente está falando, né? Do close. Muito bom. Bom, você já falou dos grupos, da Asa Branca, a Associação de Travestis do Ceará, tem um próprio coletivo, né, as Travestidas também, que utiliza muito da arte, né, Dediane? Sim, perfeito. E você, existe são mais... parceiros. Alguns outros, assim, movimentos já nascendo, que são, né, de alguma nova geração, Dediane, que já articula esses movimentos também através da arte ou de associações aqui no Ceará? Tem um surgimento, Márcia, de uma coisa muito bacana, que são os coletivos nas periferias de Fortaleza, né? A gente vai ter vários coletivos que vão se organizar. Por exemplo, tem um polo trans lá no Conjunto Ceará, que faz um movimento muito bacana, a Stephanie Mendes. A gente vai ter outros coletivos que vão se organizar a partir da Rede Cuca, né, que é importantíssimo, né, que vão se organizar numa perspectiva de fazer arte para a comunidade, né? Eu acho que isso é muito bacana. A gente está vivenciando esse momento onde as periferias estão produzindo arte para combater a discriminação, né, para fortalecer a autoestima, os próprios misses, né? Em Fortaleza, a gente tem para mais de 20 misses, né, Miss Gay, né, que traz esse debate da comunidade, né, a exaltação da beleza transformista, né, que aí a gente pode falar, né, do próprio Onyx Dance, que é o site que vai fazer a final desses misses todos os misses de bairro vão para uma final, que é o Top Gay Ceará, né, que vai para o concurso fora do Ceará, que é aquele concurso muito conhecido, né, que é o Miss Gay Juiz de Fora. É um concurso super conhecido. Inclusive, a gente ganhou o título, né, no penúltimo ano, a gente ganhou o título de Miss Gay, né, que é um artista nosso, Kiara, né, que inclusive participou de várias atividades nossas, dos movimentos, né. Então, é isso, é trazer esse debate a público, isso é importantíssimo. Bom, gente,
Que conversa, né, rica, muito forte, muito rica e realmente cheia de informação. Mas, assim, a gente não pode tocar também no LGBT sem, infelizmente, tratar na questão da violência, como já foi tratada aqui e colocada também pela Dediane. Mas eu quero falar aqui, trazer alguns números para a gente, né, para a gente ter essas informações. Um relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia informou que 329 pessoas LGBT tiveram morte violenta no Brasil, vítimas da homotransfobia, em 2019. Foram 297 homicídios e 32 suicídios, e que equivale a uma morte a cada 26 horas. E o Ceará foi o segundo estado brasileiro onde mais pessoas travestis e transexuais foram assassinadas em 2019, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil. São números cruéis, números realmente que dói na alma, e certamente o cenário real é bem maior do que isso, porque muitos casos não são notificados. Como é lidar com essa violência diariamente, Dediane? A gente sempre vai ter um misto, né, de colocar, e aí é importante trazer o último ponto, né, que a gente faz a parada, né, uma manifestação, mas com um ato político, com festa, porque é tão difícil a gente tratar da nossa carne, né, dos nossos pares, que são assassinados todos os dias, né, a gente disputa pelo direito à vida. A gente, no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, né, que é um equipamento da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que recebe demandas de violência e de violação de direitos, né, a gente chega dias que a gente tem que ir no IML fazer reconhecimento de corpo de pessoas trans, né, e o quanto é duro, porque podia ser qualquer uma de nós, né, porque a gente não está fora desse contexto de violência. Então, esses números colocam que existe um extermínio da nossa população, né, e que existe um extermínio e que sequer é reconhecido como tal, como a violência LGBTfóbica, né, e aí 2019 coloca para a gente, né, que a gente tem que construir essas estratégias de reconhecimento dessa violência. Então, a subnotificação também ainda é presente, né, a gente vai ver histórias super tristes, Márcia, por exemplo, de uma travesti, né, no município de Horizonte, que vai ser assassinada dentro de uma sede do IDT, né? Vai ter outra travesti que vai ser assassinada, por exemplo, na saída da unidade básica de saúde, né? A gente vai ter histórias como, por exemplo, de Dandara, que foi assassinada em fevereiro de 2017 e que comoveu o mundo, né? E que a gente vai chegar no júri popular, né, e vai ser reconhecido um crime triplamente qualificado, com requinte de crueldade, né, apresentando a transfobia como um motivador do crime. Mas a gente não vai dar a repercussão necessária, né, para esse caso. Por quê? Porque se a gente não reconhece, a gente não promove. Então a gente parte do pressuposto que a gente precisa reconhecer essa violência, né, esses assassinatos, com requinte de crueldade, como LGBTfobia, a gente precisa reconhecer e a gente precisa construir estratégias de combate a essas violências, de promover a cidadania plena dessas populações, né? Então, a gente sempre tem essa linha, né? A gente precisa denunciar os assassinatos, mas da mesma forma também que a gente precisa reconhecer e promover estratégias de promoção, né, e de proteção a essas populações. E como nós, né, sociedade, podemos contribuir diariamente para que a comunidade LGBTQIA+, conquiste os direitos essenciais a todos os seres humanos, Dediane? O que nós podemos fazer? Tem uma frase muito conhecida, né? Você não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia, né? Você não precisa ser LGBT para ir para o fronte, né, da disputa de imaginário. Claro, essa luta tem que ser protagonizada por nós, sujeitos, né? Mas eu acredito que esse exato momento, Márcia, você está abrindo seus canais, né, os espaços que você tem, né, como uma formadora de opinião para debater essas questões, já é uma possibilidade de combater as violências, né? O segundo passo que a sociedade tem como todo é de compreender que o avanço
avanço dos direitos da população LGBT é um avanço de um projeto de sociedade humana, né? É um avanço das possibilidades das pessoas não serem assassinadas por conta da forma que elas amam, por conta da forma que elas se apresentam, né? Então, combater o ódio, combater a discriminação é um papel de toda a sociedade brasileira, numa perspectiva de construção de uma sociedade do respeito, né? Então, o primeiro exercício é a empatia. A gente precisa ter empatia com as pessoas LGBT. O segundo é possibilitar a estratégia de igualdade para a população LGBT, porque a sociedade é desigual na perspectiva que a gente ainda é assassinado por conta da nossa identidade de gênero e da nossa orientação sexual. Então, pensar estratégias, né, de ceder esse espaço seu, por exemplo, é importante, como também é importante a gente consumir os artistas LGBT numa perspectiva de fortalecimento desse sujeito, assim como Pablo Vittar é fundamental para as lutas, assim como Silvério Pereira é fundamental para nossas lutas, né? Assim como os artistas dos bairros, assim como Lineker, a Bahia e a Cozinha Mineira, né? Glória Groove, né? São personalidades importantes que vão construir estratégia de combate à LGBTfobia, né? Assim como a Maju é uma peça fundamental no combate ao racismo, né? Então a gente precisa pensar nessa composição, né, de lutas para a gente conseguir uma grande frente, né, de garantia de respeito, na garantia de direito. Olha, que aprendizado, viu? Te escutar e saber e sentir assim um pouco de perto, né? Te ouvir das vivências, das lutas, de tanta história que o movimento traz e ainda precisa muito, né, conquistar. Meus queridos ouvintes que estão aqui nos escutando nesse podcast, nós conversamos hoje com Dediane Souza. Ela é titular da Coordenadoria Especial pela Diversidade Sexual de Fortaleza. É também diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, ativista das pautas de direitos humanos e filiada à Rede Trans Brasil. E foi muitos ensinamentos que tivemos hoje e eu espero que todos vocês, assim como eu, possamos evoluir com esses ensinamentos que a Dediane compartilhou aqui no podcast, no MTCast, na plataforma Márcia Travessone. Dediane, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua colaboração e, como falei, é um canal aberto, né, e a gente realmente precisa construir juntos uma sociedade mais humana, né, evoluir nessa trajetória espiritual que estamos passando aqui nesse plano terreno e deixar, sinceramente, cada vez mais legados, né, de que é possível respeitar o ser humano como cidadão, com amor, né, com alegria, levando alegria que faz parte muito, né, do DNA de vocês. Quero te agradecer, Dediane. Muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço. Até a próxima, gente. Até o próximo MTCast com Márcia Travessone. Um beijo grande a todos. Estamos presentes em todas as redes sociais. Inscreva-se e siga.